A gente começa a estação agrícola com um alerta para melhorar a arborização de Aracaju. Uma especialista deu dicas de como fazer isso, indicando espécies da Mata Atlântica para reflorestar a cidade. Parece mentira, mas a árvore tem prazo de validade. E segundo esse especialista, tem muitas em Aracaju que estão nesse limite. Algumas árvores duram 5.000 anos, outras duram menos de 100. Aracaju, na época da década de 70, precisou fazer uma arborização intensa, rearborização, em virtude do lacerdinha que dizimou os ficos da época e deixou a cidade a descoberta. Então se plantou o material genético que se dispunha, por doação do IBAMA, o saudoso colega Roberto da Costa Barros, do IBDF antigo, né, o Horto da Ibura, nos doou cerca de 12.000 árvores, mas essas árvores eram basicamente algarobeiras, e mata-fomes, e flamboyãs, cássia azul, etc. São todas árvores mais efêmeras, são árvores que não duram muito, principalmente o mata-fome, né, que o prazo de validade dele é curto, ele dura em torno de 70, 80 anos. Como isso foi plantado há mais de 50, 60, 70 anos, a gente está com essa preocupação de que essas árvores precisem ser substituídas. Exemplo disso são as árvores que ficam no canteiro da Avenida Hermes Fontes e na Praça da Bandeira, no centro. São locais assim onde há mais concentração do mata-fome. Existe mata-fome em toda a cidade, mas a Avenida Hermes Fontes e a Praça da Bandeira são predominantemente plantadas com mata-fome. A Hermes Fontes, a prefeitura já fez uma série de plantios entre as árvores visando essa substituição. Não totalmente, mas em alguns trechos. A Praça da Bandeira também é um local que precisa ser repensado, replantado. Já se colocou alguma coisa nova por lá, mas é preciso adensar um pouco e sair podando um pouco o que existe de mata-fome lá para que possa ser esse material substituído no futuro, evitando uma desarborização da cidade. Uma alternativa para resolver o problema é a utilização de mudas de árvores da Mata Atlântica, que, segundo o especialista, tem uma expectativa de vida alta, 100, 200, 300 anos ou até mais. Elas também são muito adaptáveis ao tipo de solo daqui, que é arenoso. As essências nativas, elas geralmente são lentas, de difícil aquisição, que não existe muito fornecedor para isso. Mas são importantíssimas porque é um material genético em extinção, é um material muito mais duradouro, né? São essências que duram mais tempo. E é uma maneira da gente, inclusive, trazer para a área urbana a nossa vegetação periférica do estado, as espécies mais conhecidas da Mata Atlântica, que algumas até estão em extinção, várias estão em processo de extinção, segundo o IBAMA atualmente. Então é uma coisa importante não só a gente contemplar a cidade com material genético melhor, porque essa planta é mais lenta e com isso reduz mais a necessidade de poda, né? Muitas não são caducifólicas, não perdem folha, como é o caso, por exemplo, que a gente conhece a amendoeira, que perde folha, é uma trabalheira enorme para o pessoal fazer a manutenção, enfim. A grande parte dessas plantas nativas da Mata Atlântica são perennifólias, isso ajuda muito. Essas copas também são copas abundantes. Existe, inclusive, um campo experimental da Prefeitura de Aracaju com espécies nativas da Mata Atlântica plantadas há 10 anos no Parque Augusto Franco. A expectativa é entender como essas espécies se comportam com o clima e o solo de Aracaju. E aqui é um local ideal para que a gente observe quem é quem e como aproveitar algumas dessas árvores, tem mais de 50 aqui espécies diferentes, na arborização da cidade, tanto de calçadas estreitas ou não, como canteiros centrais, praças, parques, enfim. É uma maneira de a gente aproveitar. Nesses 10 anos, a gente chega à conclusão que algumas espécies realmente se desenvolveram muito bem, apesar da dificuldade de sobrevivência dada a pobreza do solo. Por exemplo, a gente tem a sucupira, que se deu bem, a gente tem o angelim, que é da restinga, da Mata Atlântica, que é uma andira fraxinifolia. Nós temos o pau-pombo, nós temos a própria munguba, uma série de árvores interessantes que se desenvolveram muito bem aqui na região. Além de algumas exóticas também, surpreendentemente, é o caso, por exemplo, do ipê rosa, a gente precisa muito colorir a cidade. A cidade é verde, precisa colorir, fazer uma policromia na copa das árvores, né? Investir nessas novas espécies vai possibilitar que a cidade ganhe espaços mais arborizados, garantindo a manutenção da temperatura e, consequentemente, na qualidade de vida da cidade. A árvore é fundamental para a qualidade de vida da cidade, né? Principalmente na região Nordeste, aqui nas capitais, aqui nas cidades tropicais do Nordeste, é fundamental, para você ter uma ideia, a sombra de uma árvore proporciona uma redução de temperatura em até 8 a 10 graus. Né? Isso é fundamental, é imprescindível
para se ter uma cidade com qualidade de vida, como se diz que Aracaju é, não é? Então a gente precisa fazer jus a esse nome, arborizando, adensando, melhorando, né? Proporcionando mais sombra para os habitantes da cidade.